Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero comentar algo. Que tem coisas que eu ouço e eu não concordo. Quando você lê a Bíblia e você conhece a palavra de Deus, você questiona certas coisas, né? Por exemplo, diz que Paulo foi parar em Bereia. E tudo que Paulo anunciava, os bereanos iam examinar as escrituras se era realmente aquilo que Paulo estava dizendo, estava baseado nas escrituras. Assim deve ser também a gente hoje, né? Nem tudo que a gente ouve a gente tem que concordar. Tem que haver em nós um senso crítico. 1 de Coríntios capítulo 11, 19 diz: Até importa que haja entre vós mesmos heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Dizem hoje que não existe mais profeta, né? Eu já ouvi muita gente dizendo isso, porque dizem que não tem mais profeta, hoje é só o dom de profecia, mas profeta mesmo não existe. Será mesmo? Por exemplo, eu sou pintor, né? De casas. Também já trabalhei como pintor industrial. Quer dizer que eu só tenho o talento de pintar e não sou pintor? Quer dizer que o homem que ele tem o talento de consertar um carro na parte mecânica, ele não é mecânico? Quer dizer que o homem que tem o talento de levantar uma casa, né? Construir paredes e pisos, ele não é pedreiro? Estranho, né? Esse argumento de que profeta não existe mais, só existe o dom de profecia? Ou será que são pessoas que não querem que exista mais profetas? Vamos desvendar esse mistério aqui. Muita gente se baseia em Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar por ele. A lei e os profetas duraram até João. Mas que profetas são esses que duraram até João? Vamos analisar as profecias do Velho Testamento. Primeiro, os profetas do Velho Testamento, eles anunciavam a vinda de um Messias. O Messias já veio. Precisa mais alguém anunciar a vinda do Messias, sendo que ele já veio no Novo Testamento? Não, né? Exemplo, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará seu nome Emanuel. Mas aí, Jesus já nasceu de Maria, precisa alguém mais falar alguma coisa? Não, encerrou essa profecia, porque o Messias já veio. O último a anunciar a vinda do Messias foi João, né? Tanto é que João, se não me engano, ele era primo de Jesus, né? E ele mesmo disse: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, que é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a palha, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e a palha queimará no fogo que nunca se apagará. Certo? Então João ele vem na frente anunciando a vinda de Jesus. Jesus é mais poderoso que ele não é digno nem de exaltar as alparcas de seus pés. Tá, veio Jesus, João encerrou seu ministério. Foi preso e morto. Outra profecia do Velho Testamento, que não necessita mais de falar mais nada, é que os profetas do Velho, eles falavam sobre juízo das nações. Por exemplo, se você pegar Jeremias 25, do 12 em diante, Jeremias fala sobre o juízo sobre Babilônia, ele fala sobre o juízo de Deus contra as cidades de Judá e Jerusalém, ele fala de juízo de Deus contra os filisteus, os moabitas e os filhos de Amon, dentre outras nações. Precisa hoje novamente vir profetas para anunciar juízo das nações? Né? Se bem que as nações vão cair em juízo na grande tribulação, ao qual Deus vai castigar todo mundo em sua iniquidade, certo? Mas não precisa mais. Outra profecia do velho, que não precisa mais ser anunciada, é sobre o fim do mundo, né? Um profeta que falou sobre isso foi Sofonias. Vejam aí capítulo 1, versículo 14 em diante. E o apóstolo João, ele vem e traz já todo sobre o fim do mundo através do livro de Apocalipse. Precisa mais alguém vir para falar de novo sobre o fim do mundo, sendo que já encerrou em João? Não precisa mais. Então esses tipos de profecias que falam sobre a vida de um Messias, sobre Jesus das nações, ou sobre o fim do mundo, não precisa mais. A gente já conhece, quer saber sobre o fim do mundo? Lê Apocalipse. Agora, os profetas de hoje são profetas para a igreja. É diferente, eles vão profetizar para a igreja, não em cunho mundial, não sobre o juízo das nações.
né? A base disto está em João 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Certo? Jesus fala que o seu Espírito viria sobre a terra. Só que ele já veio. E o Espírito Santo habita em nós. E aqui fala de sua função. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? De Deus, do Filho. Então ele ouve do Pai, ele ouve do Filho e transmite à igreja. O Espírito Santo, ele não se incorpora, ele não toma forma de carne, como tomou Jesus, né? Ele é Espírito Santo, ele habita em nós. Então ele vai usar a gente para anunciar coisas para a igreja. Está dizendo aqui, ó, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como que ele vai anunciar? Dentro da gente. Ele vai tomar alguém dentro da igreja para anunciar o que há de vir. Tá entendendo? Ele vai tomar um profeta hoje dentro da igreja para anunciar para a igreja o que há de vir. Então são profetas para a igreja hoje. Mas acabou. Os profetas duraram até João. Tem certeza mesmo? Vamos lá para o texto de Efésios 4, versículo 11. Está dizendo sobre Jesus. Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Está falando no tempo da graça, que Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E um dos dons são os dons ministeriais. Jesus ele levanta pessoas a cargos específicos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então não acabou a missão dos profetas, como muitos estão dizendo por aí. Eu não concordo, sabe? Quer ver um exemplo de um grande profeta para a igreja, anunciando um recado para a igreja? Está aqui em Atos 11, 27 em diante. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha só, um profeta cheio do Espírito Santo chamado Ágabo dizendo que havia uma grande fome e houve, né? Aqui está a prova de que profetas ainda existem. Não como aqueles que anunciavam a vinda do Messias, que anunciava o juízo de Deus sobre as nações, que anunciava o seu fim do mundo. Esse tipo de profecia encerrou. Não tem mais necessidade. Hoje, os profetas são para a igreja, para alertar a igreja, para consolar a igreja, para exortar a igreja, para edificar a igreja. E Atos 22, deixa eu ver aqui, se é aqui mesmo. Perdão, é Atos 21, versículo 8 em diante. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então elas eram profetisas. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta. E o entregaram nas mãos dos gentios. Quem que foi ligado? Paulo. Se cumpriu, se cumpriu. Então Ágabo era um grande profeta do Novo Testamento. Né? Existem profetas ainda hoje, mas profetas que profetizam para a igreja. Agora, por que muitos dizem que já não existe mais profetas? Eu vou dizer, porque muita gente hoje tem medo de profetas, sabe? Mateus 3,12 diz que nas mãos de Jesus tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, mas a palha queimará no fogo que nunca se apagará. Palha é aparência, falsa aparência. O trigo, sabe que o trigo você faz o pão para alimento, né? Jesus está
falando assim que aqueles que dão um bom fruto, o que ele quer dizer? Ele vai recolher, mas aqueles que não têm fruto nenhum, que não geram nada, são como a palha que vai ser queimado. Então tem muita gente que vive de aparência, e são esses que têm medo dos profetas. Tá entendendo? Pega aí essa revelação. Tem muitos pastores aí que estão vivendo uma vida errada e eles não querem que se levante dentro das suas igrejas profetas. Porque se levantar profetas vai profetizar contra o pecado dentro da igreja. Eles não querem. Eles querem ter a primazia, toda a autoridade dentro da igreja, sabe? Eles querem ser os maiorais. Só eles querem lidar com o povo, e eles querem lidar com o povo da forma que eles querem lidar, eles não querem mais exortar. Eles querem quantidade, eles querem que entre dízimo, eles querem que entre muitas ofertas, sabe? Mas a verdade eles não pregam, porque eles sabem que se eles pregarem a verdade, as pessoas saem da igreja, porque não querem viver uma vida reta. Então, por eles não pregarem, também não quer que ninguém pregue, que ninguém exorte a igreja. É por isso que estão dizendo hoje que não existe profetas. Abra os olhos. Esses profetas sim que Deus levantou para a igreja, eles ainda têm a autoridade para exortar. Se o pastorzão lá não quer exortar, porque ele gosta de igreja cheia, porque ele tem muito dízimo, muitas ofertas, abra os olhos. Se Deus chamou para ser um profeta, profetiza contra o pecado. E se ele se levantar, Deus vai tratar com ele, porque profetas existem até os dias de hoje. O próprio Cristo diz que ele deu um para apóstolos, né? Paulo dizendo que Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Eu não vou pelo que falam, eu vou pela palavra de Deus. Guarda isso no teu coração.